hoje, junto com o Thiago vai se apresentar e aí a gente vai conversar. É uma roda de conversa, tá? A gente vai fazer algumas provocações aqui, vai trazer algumas reflexões e aí a gente quer construir junto com vocês, tá bom? Então, boa tarde a todos. Eu sou o Dr. Thiago Barbosa, eu sou médico de família, clínico geral e faço medicina antroposófica também. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer a audiência de vocês, a presença de vocês aqui. Gostaria de agradecer o convite do Instituto Vida, Planeta Vida, por estar aqui. E, bom, como a Karine falou que a gente vai fazer algumas provocações, eu já quero começar com elas, tá? Todo mundo medita aqui, né? Tem uma prática de meditação. Já tem uma prática meditativa, eu imagino. Então, agora, nesse momento, para a gente poder começar, para que a gente torne isso um pouquinho mais concreto, eu queria que vocês adotassem uma postura meditativa 20 segundos, rapidinho. E aí, fechem os olhos, relaxem, respirem como vocês costumam fazer para entrar nesse estado contemplativo. Inspirem. E agora eu quero que vocês imaginem um triângulo. Imaginem um triângulo do tamanho que vocês quiserem. Observem a cor que esse triângulo tem. Vejam como são as bordas. Tateiem esse triângulo. Se ele é frio, quentinho, as bordas agudas ou arredondadas. Sintam o peso desse triângulo. Podem mexer com ele, podem virar de um lado para o outro. Manipulem o triângulo de vocês. Agora vocês podem devolver o triângulo lá e vamos voltando devagarinho. Sentiu o triângulo? Sentiu o triângulo? Sim. Sentiu o triângulo? Tinha peso esse triângulo de vocês? Tinha. Tinha textura? Do que era feito esse triângulo? Não. Do que ele era feito? Da onde que você tirou esse metal? Estava dentro de você? Então me conta. Como que foi essa experiência de manipulá-lo? Tá. E agora imagine assim, ó. Esse triângulo que cada um de vocês imaginou, ele é feito de algo, ele estava lá, vocês sentiram, não foi? Do que ele era feito? Água. A substância que formou esse triângulo de água, de metal ou de outras substâncias, essa é a nossa substância da psique. É essa nossa substância da alma. Ele é feito, o teu de metal, ou o teu de água, ou de vocês de outras substâncias, ele é feito daquilo, da mesma substância com a qual nós pensamos, sentimos e temos vontade. A gente falou que ia provocar um pouquinho, né? Então veja assim, a gente estava conversando, eu e a Karine, como que a gente ia começar essa abordagem com vocês, com o que a gente ia provocar vocês. E a gente não estaria falando tendo uma roda de conversa aqui com vocês sobre algo que não fosse um problema. Se a gente não percebesse que isso já está afetando a nossa vida, a gente não ia estar falando de uma desintoxicação de mídia.
eu digo de esfregar o dedo na telinha colorida. Né? Mas acho que é legal, né, Thiago, assim, para a gente poder entender que essa particularidade, né, de que cada um imaginou um triângulo. Isso é incrível, né? Porque o Thiago deu um comando e cada um de nós imaginou um triângulo. Isso tem a ver com a nossa essência, com a nossa particularidade, né? E isso está em nós. Quando a gente fala, se eu falasse assim para vocês, imaginem uma árvore. Cada um aqui ia imaginar a sua árvore, o seu gato, né, a sua casa. E isso faz parte do quê? Das referências que a gente carrega dentro da gente. Né? Por que o dela foi de metal e o dela foi de água? Porque tem a ver com a sua subjetividade, com a sua vida interior, com as coisas que tem a ver nesse momento, que tem a ver com aquilo que um triângulo talvez remeta a você, né? Eu achei lindo que fazia música, né? Então é muito, muito bonito isso, porque cada um de nós teve uma experiência em relação ao triângulo. Então, como eu disse, assim, a gente já entendeu que as ferramentas que a gente tem são úteis, e são bacanas, e são divertidas de usar, e a gente já percebeu que isso começou a se tornar um problema. Né? Se a gente for ver esses 3 âmbitos da nossa alma, da nossa psique, em termos de pensar, sentir e ter volição, ter vontade, como que esses aparelhos afetam o nosso pensar? Porque vejam, esse exercício que a gente fez aqui agora estava no pensamento de vocês, sabe? Pela força do pensamento, vocês criaram uma imagem. E mais do que uma imagem. Tinha peso, tinha textura, tinha até som. Né? Então olha o poder de formação de imagens que nós temos dentro de nós. Isso foi só uma palhinha. Né? Quem medita sabe que é muito mais rico do que isso. Então, isso mostra para nós o quão concreto, o quão verdadeiro é essa percepção do nosso pensamento. Né? Alguém duvida disso? Não? Então, quando a gente está assistindo televisão, vamos pegar uma mídia, né? Quando a gente está assistindo televisão, o que acontece com o meu âmbito do pensar? Ele está eliminado, ele está abafado. Por quê? Porque se eu pensar, eu não presto atenção no que está acontecendo ali. Eu já penso diferente, já dá um processo de imaginação. Expor alguma coisa que eu possa vivenciar. Em certa parte, sim. E quando você fala em mídia, hoje parece que a mídia se limita à internet e celular. Eu sou desprendido disso, eu não tenho problema nenhum. Tanto que meus filhos, sabe, se precisar falar comigo, tem que ligar, né? Para mim, telefone para falar, para ficar aqui e para pesquisar. Eu já tenho uma necessidade muito grande de livro para rabiscar, para escrever, para reescrever. Então, quando eu penso num filme, eu gosto do filme, me remete a N possibilidades. Ou para mim, ou para minha família, ou um planejamento lá na frente, uma perspectiva, uma viagem, uma experiência nova. Então, assim, eu não fico limitada. Eu consigo, daqui a pouco, eu posso estiver muito mais ali, tem que voltar, se for Isso. um vídeo, eu volto para poder... E é justamente isso. Nesse processo, se o meu pensamento estiver ativo, eu vou com o meu pensamento e o filme fica rolando, eu nem vi o que estava falando. E aí eu não presto atenção. Então, mas para que eu possa prestar atenção, o pensamento tem que estar desligado. Eu tenho que abafar essa atividade da minha alma para eu poder receber essa mensagem. Né? E às vezes eu não preciso nem estar querendo assistir televisão. Eu vejo televisão ligada em sala de espera de consultório, nos pronto-socorro que eu trabalho. Vocês já viram isso? Eu não quero ver a televisão, mas ela está ali. Quer dizer, mesmo sem ter a vontade, quando vê, já foi. Isso que... Como que é teu nome? Que a Janete trouxe é bem importante, né? Porque eu achei legal isso que você falou. Você está no comando, né? Você está lidando com a televisão de uma forma a não ser sugada e levada para aquilo. Você está atenta.
Mas quantos de nós estamos atentos, né? E principalmente as crianças, que às vezes estão muito precocemente expostos e não estão ainda com essa condição, né? É uma coisa super engraçada, que meus filhos nunca tiveram televisão no quarto, até hoje não tem. Eles já estão até fora de casa. Computador só foram ter na época de faculdade, quando passou no shopping, ou Sim. no equipe, aí cada um sabe, atividade. Mas eles foram criados, uma maneira deles dormem, de tirar o celular, quando eles já estavam com 14, 15 anos. Nunca tiveram antes dessa idade celular. E televisão, até hoje, para eles é uma coisa que passa. Eles não sabem viver. A vida hoje que trabalha, Sim. são forçados a viver. Mas esse autocontrole que é o que a gente precisa desenvolver, né? E quando Não a é gente- fácil. não é fácil. A gente tem toda uma informação externa aqui, porque você falou, coloca uma companhia internet da chave do meu filho, e colonizado, desde a televisão lá, as crianças não estão nem aí, vai vendo, não, coloca com outras condições, a televisão tá ligada, o cara não tá pagado. Temos uma acompanhante, né? É isso que você falou, tá? Um ponto de uma condição pra gente que a gente não tem interesse. E aí, assim, eu acabo assistindo mesmo sem querer. Então isso já mostra que a minha vontade, a volição, ela tem que estar eliminada também. Quer dizer, eu não posso pensar direito, porque se eu pensar eu não presto atenção, aí eu viajo, eu tenho que voltar ao filme. E a minha vontade é independente. Quer dizer, mesmo que eu esteja lá tentando conversar com você, se tiver a televisão ligada, a gente acaba se distraindo quando vê, fala, desculpa, não prestei atenção. Tá? Então, como que fica isso no nosso âmbito do sentimento? Vamos colocar uma pergunta mais simples. O nosso sentimento, ele está ativado ou ele está anulado quando eu estou assistindo televisão? Ele está ativo, mas aí ele está totalmente à mercê do que a televisão quer que eu sinta. Você já assistiu um filme sem som? Nunca fez esse experimento? Colocar um trecho, você não sabe o que é para sentir, é para ficar triste ou é para dar risada. Aí você pega o mesmo filme e põe uma musiquinha, você chora. Aí você pega o mesmo vídeo e põe uma outra musiquinha e você dá risada, parece legal. Quer dizer, a mídia audiovisual, a gente está falando de televisão, ela tá comandando o nosso sentimento e não mais o meu pensamento, porque ele está abafado, e a minha vontade é indiferente disso. Então aí eu começo a ficar à mercê dessa mídia. E a gente pode ver isso muito nas modas, né? Que acontece, né? É uma música, de um jeito de se vestir, de um tema que começa a aparecer e daqui a pouco tá todo mundo falando, todo mundo agindo, todo mundo vestindo ali, totalmente, nem sei porquê, mas eu vou junto nesse caminho, né? Então a mídia, a gente sabe, né, no Brasil a gente tem essa consciência o quanto que a televisão influenciou e influencia muitas gerações, né? Desde da constituição, da forma de se comportar, né? Na forma de lidar com os conflitos, na forma de ver as questões mais, assim, de comportamento mesmo, né? A gente sabe que isso teve e tem uma influência muito grande. Hoje a gente tem, as nossas crianças têm uma outra qualidade, né? Tem uma diversidade de canais e tudo, e outras coisas, mas na nossa época era só a TV Globo e todo mundo assistia e era aquilo que a gente tinha, né? E aí a gente começa a perder essa individualidade que a Karine estava falando. Quer dizer, cada um tinha o seu triângulo, sabe? Agora há pouco. Uma cor, um peso, uma textura, cada um era diferente um do outro. Assim como vocês são diferentes um do outro. Agora, quando eu estou assistindo televisão, é o mesmo pensamento, já que o nosso pensamento está abafado, agora vai ser o mesmo para todo mundo. Então a gente começa a ter uma despersonalização, uma massificação, porque eu estou diminuindo o meu grau de consciência e não aumentando. Veja, se eu pegar um livro, qualquer livro, eu tenho o meu pensar para poder ler esse livro, ele tem que estar ativo ou ele está inativo? Ativo. Se eu não pensar, eu não leio. Posso até olhar as palavras, mas não sei o que está acontecendo. Eu tenho que querer ler o livro?
Sim. Senão eu posso ficar com ele aqui na frente, por osmose não entra. Eu tenho que estar a fim de ler o livro. E o sentimento que vai ser gerado? Bom, ele está guiado pelo meu pensar e pela minha volição. Não quer dizer que eu não vá chorar lendo o livro, que eu não vá dar risada lendo o livro. Né? Mas aqui eu tenho uma consciência que eu tenho um controle sobre isso. Eu tenho um controle, por exemplo, na velocidade da leitura. Eu posso ler um poema bem pausado, com ritmo. Eu posso ler uma prosa, estilo José Saramago, né? sem vírgula. Quando eu estou escutando televisão, não. É o ritmo do apresentador. É o ritmo que a televisão quer. Então a gente acaba ficando sujeito porque a gente tem menos consciência. Quando eu estou jogando um jogo de videogame, quem aqui nunca jogou um jogo de videogame? Levante a mão, por favor. Você não precisava nem ter levantado. Você também não? Nunca? Nem televisão desde a criança não gosto. Vocês nunca comprei televisão aqui no Brasil. Nem na Ilha eu gostava de assistir televisão. Eu sinto muito, a palestra não é para vocês dois. Então. Vocês já superaram isso. Estou brincando. Né? O resto, todo mundo já jogou um joguinho pelo menos uma vez na vida. Não. Uma vez. Jogou. Ganhou ou perdeu? Desisti. Largou não. Larguei aqueles pequenos. Quem que era bom em jogar videogame aqui? Quem que era bom? Que jogo vocês eram bons? O que botar? Tá, então você vai entender melhor agora. Como que está o pensamento quando eu estou jogando um jogo de videogame? Completamente absorvido. Se eu parar para pensar em alguma coisa, já era, perdi, morri, tomei um tiro, meu carro já capotou, já era. Eu tenho que estar 100% ali. Certo? Ó, para quem era ruim em videogame, por isso que vocês eram bons. Vocês estavam pensando. Tem que desligar um pouco do pensamento e falar, é só isso aqui. Né? Como que está a nossa vontade? Eu tenho que querer jogar videogame? Tenho que querer. E como que está a nossa vontade? O agir, a volição, como é que está? Também está focado. Só que aí, essa ação, veja bem, essa ação do jogo que está ativa, ela é uma ação condicionada. Porque eu só posso, se eu estou jogando Mario Brothers, eu só posso pular. Então, o botãozinho de pular, eu aperto, ele pula. E acabou. Se eu quiser que ele dê uma pirueta, que ele volte, daí ou é outro botão, ou não, isso aqui ele não faz. Quer dizer, tem um limite, tem um condicionamento, você tem um número muito limitado de opções. Então, você tem um pensar ativo, mas você tem uma ação condicionada, ou automatizada. Os melhores jogadores de videogame são quem? Reflexo, sem pensar, não preciso subir para a cabeça. Eu ajo do modo condicional, ou do modo automatizado. Os dedinhos já sabem fazer o movimento por si. Já apareceu o personagem, ele já pega. Ele já movimenta sozinho. E isso é esse condicionamento da vontade, né? E é interessante a gente pensar hoje o quanto que as nossas crianças estão expostas a isso, né? E o que isso está causando. Não é só o condicionamento do dedinho, né? É o condicionamento dessa vontade, dessa forma de agir. Quantas vezes que um de vocês... Agora vocês não precisam levantar a mão para não se expor, quem não quiser. Mas quantas vezes vocês já não pegaram o celular para abrir ele e não sabia nem o que estava procurando? Não era para se expor. Quando vê, já pegou, já abriu. O que você está vendo? Eu não sei. Com uma certa frequência. Com uma certa frequência. Ou você abre e fala assim, não, eu vim fazer alguma coisa, eu vim Isso, falar com alguém, daí você abre. Vizinho, qual que é a entrega dele? Exatamente. Então, veja, aí a gente fala popularmente, a gente fala assim vulgarmente, tá viciado em coisa. Não é vício, isso é condicionamento. Então olha só que interessante. Só com esses dois exemplos, eu vou parar aqui agora em exemplos para a gente poder continuar a conversa. Só que com esses dois exemplos a gente já viu dois lados de como que esses aparelhos manipulam o nosso pensamento e a nossa vontade. Por um lado, ele abafa a minha consciência e eu fico um ser humano sem consciência. Concordam que consciência é aquilo que nos torna humano?
né? Porque de corpo físico, que tem coração batendo, que se mexe e anda, tem vários por aí. Mas somente o ser humano tem consciência, é o que nos torna humano. Quer dizer, aquilo que é a nossa humanidade, eu poderia dizer que é a nossa potencial de autoconsciência, né? Então, uma mídia, eu tenho que abafar isso, eu estou eliminando isso. Eu poderia dizer que isso está me animalizando. E reprogramando o seu conceito. Exato. Por outro lado, eu vou ter outras mídias, no caso do joguinho eletrônico, que ele está condicionando a minha vontade. Aí eu poderia dizer, já falo, então, por um lado eu tenho uma animalização do ser humano, eu estou tirando a consciência, estou tirando aquilo que torna individual, e por outro lado eu estou condicionando, estou automatizando. E aí a gente tem dois cenários bem interessantes, né? Por um lado eu viro um animal, um bicho, por outro lado eu viro um autômato, um robô. Digo. Eu acho que o celular que ele lê muito mente. Às vezes, tu pensa para comprar tênis, ele começa a distrair no tênis, ou o YouTube está me mostrando. Eu não estou pensando. Exatamente. Então, mas aí o que é? Isso é interessante a gente observar. Porque da mesma forma que a máquina me condicionou, e eu acordo e a primeira coisa que eu faço é abrir o telefone e ficar meia hora ali antes de levantar da cama, né? Não, vocês não fazem isso, mas existem pessoas lá fora que fazem. A máquina também está sendo condicionada por você. E aí está virando essa simbiose. Aonde ela está te entregando tudo o que você quer. Coisa que a gente pensa, tudo tem no Instagram, tudo mesmo coisa me mostrando. É Deepak, né? Deepak. Deepak, eu gosto de trabalhar com uma definição de amor que fala que amar, isso é uma das, tá? É eu, no melhor das minhas habilidades, suprir a necessidade do outro. Eu vou repetir. Amar é eu, na minha melhor habilidade, suprir as necessidades do outro. Não desejos, não vontades, não caprichos, mas as necessidades. E o que a maquininha está fazendo com você? Mas não, calma lá. Eu entendi essa parte, mas olha só. O que ela está fazendo é suprir os teus desejos e não as tuas necessidades. Não é o que você precisa ficar meia hora quando você acorda olhando para a maquininha, ou ficar 9 horas por dia olhando para a tela, que é isso que a média do brasileiro faz. A média, você sabia disso? 9 horas. Você não vê nada, mas a média da galera é 9 horas, então tem alguém vendo 18. Sim. Aí te manda no WhatsApp e aí te manda um e-mail para, tipo assim, né? Um e-mail para dar o registro de fato, no WhatsApp no teu aparelho pessoal, né, de trabalho, só não falar aqui, mas é que se eu te falar não fica registrado o que eu te falei. Ainda tem isso, né? Aí eu fico pensando assim, vindo uma geração que não é essa X, que tive a necessidade de conhecer o todo, não só pela situação pontual. Então, para mim, isso é uma cidade normal. Eu tenho uma necessidade muito grande, eu sou muito do físico, do rabiscar, do escrever, ok, até uso o celular às vezes, 10 horas da noite para mandar uma mensagem ou para uma pessoa, porque eu vou esquecendo de mandar aquela. Já cansei de perder consulta médica, que eles confirmam no WhatsApp, eu sempre. Então, assim, eu ainda acho que as pessoas vão entender que é dispensável. Porque eu guardo a senha. Você é mais otimista do que muitos, né? Você sabe disso. Anoto na agenda de papel uma senha diferente, qual que eu preciso, às vezes elas em posição, né? Senha, você tem que ter senha para
veja assim, quando a gente está falando em desintoxicação de mídia, a gente não está dizendo que isto não é útil. A gente não está dizendo que isso é supérfluo. É necessário e é uma tecnologia tão importante quanto foi o telégrafo há 100 anos atrás. E a gente nunca vai deixar de usar isso. Mas quando a gente fala em desintoxicar, isto não pode ser tóxico na minha vida. Tá? Se eu dou vitamina E para você, é bom para a tua saúde. Se você toma 10 vezes a dose do que eu te recomendei, é tóxico para você. É disso que a gente está falando. Toxicidade. Acesso a tudo coisa é veneno. Sim, exato. Que se torna tóxico. Né? E aí a gente vai observar assim, o efeito que isso vai ter no desenvolvimento da memória, da inteligência, das habilidades sociais, de olhar no olho, trocar uma ideia, saber articular uma frase, né? Ou saber escrever uma carta. Lembra que antigamente a gente aprendia isso na escola? Tinha um envelope remetente, aprendia a montar parágrafo. Que idade que você tem? Desculpa, eu vou te expor agora. 20. Você aprendeu isso na escola? Nossa, Não. Eu aprendi isso agora, para o vestibular. Daí Aham. mas a gente nem usa isso. Nem usa. Mas para você ver, olha como isso, né, vai mudando muito. Então, o impacto que isso tem no nosso desenvolvimento da linguagem, né, no desenvolvimento das relações humanas, como você falou, conversa comigo, não, eu já te mandei um WhatsApp. Né? Aí vem essa questão de que hoje está tudo virtual, né? Tudo digital, tudo, e a gente não tem mais isso que a gente está tendo de oportunidade aqui, né? De olhar um olho do outro, escutar o outro, ver os pontos de vista. Isso é algo que a gente está se distanciando, e a pandemia trouxe muito também essa invasão do digital, meio que forçosamente, porque a gente não tinha como se comunicar. E isso cria um impacto, né, na nossa alma, na forma da gente lidar com as coisas no mundo, né? Claro que a gente sempre tem que pensar que sim, tem um impacto positivo, onde a gente pode ter acesso a meditações, a cursos, a coisas que nos ajudam a nos desenvolver, mas quando isso passa do ponto, e esse que foi o tema da conversa que a Eunice nos chamou, para falar quando passa do ponto, quando intoxica, quando aquilo eu não tenho mais controle, aquilo já virou uma coisa que saiu do controle, né? Então a gente quis trazer esse tema assim, né, para poder a gente entender o que está acontecendo com o meu pensar, o que está acontecendo com a minha vontade, e também agora a gente vai falar do sentir. Pode falar. Não sei se vocês vão falar, mas tem a questão da dopamina, que leva muito essa dopamina, aí depois esgota, você se sente mais, Isso. Exatamente. A gente não ia falar isso, obrigado por ter feito o comentário. Sim, isso é importantíssimo. Quer dizer, a gente separa assim, em 3 grandes áreas onde a gente já tem observado toxicidade disso. Então, o desenvolvimento, que a gente acabou de falar, desenvolvimento de linguagem, de memória, de inteligência, de imaginação, isso que a gente fez aqui, imaginar, criação de imagens. Quer dizer, quanto menos eu uso esse meu poder que vocês usaram, esse nosso poder de criar um triângulo, menos habilidoso eu vou ficar em fazer isso, até que daqui a pouco eu já esqueci como é que faz. Ou isso vai ficando cada vez mais fraco em mim. Eu tenho uma situação que eu queria compartilhar com vocês. Eu atendo muito crianças, né? E eu trabalho com a terapia artística. E eu lembro que um menininho que eu atendi, a gente estava pintando os elementos da natureza, terra, água. Ele não tinha referência de fogo, da fogueira, de fazer acampamento, de fazer fogo. Ele tinha referência do Minecraft. E aí ele desenhou para mim a fogueira do Minecraft. Vocês têm noção do que é isso? Uma criança que não tem uma vivência de... Você vai ter que explicar para elas lá o que é Minecraft, que eu vi a cara de confusa que ela fez. Então, Minecraft é um jogo, né, que foi bastante difundido nos jovens, e que é tudo bloco. É um mundo de blocos quadradinhos. É tudo quadrado, é tudo cúbico. Não é que nem o Lego. Não. Então, assim,
E essa era a referência do menino. E essa era a referência dele. Ou seja, a gente começa a perder, além de... Como que é teu nome? Vivi. Além disso que a Vivi, todo mundo escutou o que ela falou? A gente vai ficando viciado em dopamina e daí eu preciso cada vez mais estímulo para poder ter prazer normal. Né? E aí aquelas coisas normais vão ficando sem graça. Além disso, eu começo a ter um desprendimento da matéria concreta, da natureza real da coisa mesmo, disso aí que a Karine está falando. O que é fogo, o que é terra, como é que é daí? Porque aí fica tudo no abstrato, tudo no pensar, porque é tudo virtual. Se a gente for ver assim, matematicamente, tudo que está no computador ou no celular ou hoje em dia na televisão é código binário. É 0 e 1, é programação, é matemática. O que é isso? Pensar abstrato. Então a gente começa a sair da natureza concreta e ir para uma natureza abstrata. Toda a pedagogia Waldorf, que é a aplicação na pedagogia da antroposofia, se baseia em conhecimento real e concreto, prático, palpável. Né? Ou seja, tem um caminho da saúde e aí tem esse caminho que a gente está seguindo, que é esse caminho que está levando cada vez mais para o virtual e desprendendo da nossa natureza, vamos dizer assim, tanto da nossa natureza humana como da natureza ambiente. Né? Tanto que hoje, às vezes, as escolas, o que tem? Um PowerPoint, né? O professor chega, baixa o PowerPoint, projeta a aula, a criança lá num tablet ou né? E aí essa relação toda começa a ser só assim, né? E isso na criança é ainda mais impactante, se para nós adultos isso já causa uma desconexão para a criança, isso entra no desenvolvimento dela, né? Isso entra nessa linha que teria que se desenvolver experimentando as coisas reais, sentindo calor, frio, né? Toda essa experimentação ela começa a se distanciar e fica só nesse pensamento abstrato. E aí hoje a gente tem crianças que são inteligentíssimas de dados, né? Tem muito, sabe muito, mas tem muito problema na hora de se relacionar com o coleguinha. Ou com o professor. Ou com o professor. Porque é muito dado, né? Muito conteúdo. Hoje ele pega lá o celular da mãe, ele sabe tudo sobre o tigre, a savana, as coisas que ele tem interesse, né? Mas daí na hora de estar com o colega, com o par, é mais difícil. Então deixa eu te perguntar, você que é da parte educacional e você que é da área de saúde, se a gente pensar que a gente está tendo um resgate nos nossos antepassados com relação à saúde, você não acha que na parte educacional a situação a que estamos caminhando não vai trazer esse resgate dessas coisas mais palpáveis, mais botar numa massa, mais interagir? Sim, Eu também tenho essa esperança. Uma questão de saúde como com a alimentação. Nós estamos hoje numa vivência de alimentação, ela é um resgate de coisas que era natural, era o dia a dia, depende dos nossos avós, né? Vamos dizer assim, com outro olhar, obviamente, que é como mais simplório. Hoje a gente tem informação e a gente consegue fazer esse resgate porque foi óbvio. A saúde está beneficiando, essa questão da vitamina está falando mais alto e outros aspectos, a ansiedade da comida. Então, eu acredito muito eu acho que realmente o mundo é bom e estamos buscando alguns resgates do passado. E Se eu puder colaborar, eu acho que isso aí é algo que a gente pensa, mas não é na realidade. A gente mora eu moro num condomínio que tem, os condomínios da frente tem 396 apartamentos. Né? E daí a gente vê o negócio das crianças e a tendência é tudo para as escolas bilíngue, educação, ela não é pela Waldorf. Então, minha filha estudou na escola Waldorf, a mãe dela, da Ângela. Ela e mais uma criança, não sei quantas crianças tem nesse condomínio. Mas a questão da educação Então, assim, será que uma hora não vai ter esse resgate? Pode ser que sim.
Mas em que momento vai ser isso? Porque hoje a tendência não é essa. Exato. E é isso que a gente observa, bem isso. Eu entendo o que você está falando. Todo movimento gera um contra-movimento, sim. Mas a grande maioria vamos dizer assim, é o mainstream. Essa é a rota principal onde a maioria está. Né? E por isso que é um problema. Né? Se a gente for ver assim que, imagine, 9 horas de uso de tela é a média do brasileiro. Posso passar na parte? Passa. Eu entendo assim. Depois eu quero fazer uma contribuição da psicologia, coisa toda. Eu entendo assim. Eu tenho criança na idade escolar. Ele até tarefa fazem na mídia, né? Tem que pesquisar, né? Todo tem curso. Tem celular. Com os amiguinhos tem WhatsApp. E eu entendo assim, eu não posso tirar isso dos meus filhos porque é o futuro deles. Tem muita matéria que escapa do meu conhecimento, do meu controle, tudo. Mas ao mesmo tempo eu sei que não é bom, ou tão bom. Então, quais são as medidas de proteção que eu tenho que ter para meus filhos? Porque eu sou, vamos dizer, minha realidade é uma necessidade. Passou a ser uma necessidade. Minha filha, vamos dar um exemplo, ela tem 11 anos, 10 anos. Ela é a única que não tem WhatsApp. Chora para ter WhatsApp. E o que acontece? Não tem integrada com os amiguinhos. Porque eu não tenho WhatsApp. Compreende? Então, ela sofre uma discriminação por causa dos pais que não dão o WhatsApp para ela. Ela tem 1 hora diária de celular, porque ela tem um celular que a gente passa, né? Dele e tudo, mas é para ela se sentir que tem celular, não sai da ideia do pai. Mas a verdade é que o celular que só funciona em casa, porque não tem chip, WhatsApp, não tem. Só tem a internet de Wi-Fi em casa, entende? Então, vamos dizer, é o mesmo que ela pode ver, assistir na televisão com o YouTube, ela tem no seu celular. Mas E aí a resposta para isso vai passar assim, ó. Como é que eu posso? A gente está falando de toxicidade, certo? A gente está tentando fazer uma desintoxicação, quer dizer, aquilo que for tóxico a gente elimina, né? E aquilo que for saudável, aceitável, a gente faz. Do mesmo jeito que, vamos pegar, quantas xícaras de café você toma por dia? Talvez você não tome café. Tá. Mas eu tomo. Mas vamos pensar assim, ó, um adulto tomando até 3 xícaras de café por dia não é tóxico. Uma criança é. Então, quanto é isso para uma criança? Então, assim, o impacto que isso vai ter na criança, o impacto negativo, tem um limiar, sim, e tem uma idade abaixo da qual não só não é bom, mas é francamente nocivo. Né? Por quê? Porque a gente vai estar trabalhando elementos da alma dessa criança que ela ainda não está pronta, ela não desenvolveu certas habilidades. Então, se ela não desenvolveu o pensar formal e abstrato, e eu estou entregando uma ferramenta que é de pensar formal e abstrato, é uma receita de desastre. Isso vai ter um prejuízo justamente na capacidade de pensar formalmente e abstratamente quando ela te chegar na idade, para que ela possa fazer um bom uso com consciência. Então, muitos pais têm essa pergunta: mas se eu não entregar para o meu filho, ele não vai aprender a lidar com isso, daí ele vai chegar lá nos 20 anos de idade e ele vai ser meio botocudo. Ele vai estar por fora. Mas não é seu problema, porque não é meu problema, é o problema que tem no entorno. Isso. É o entorno, não é meu. Eu tinha claro isso, eu nem Sim, que nem o pai dele tirou a televisão dele. Isso. E assim, aí eu acho que tem e é por isso que a gente está falando isso aqui para um grupo, e a gente sempre fala isso em grandes grupos, porque uma coisa é a tua decisão individual, você vai fazer com a tua filha. Agora, minha filha está num contexto, ela está numa comunidade, ela está numa escola, ela está num condomínio, ela vai ser a única que tem? Então, sim, existem algumas medidas que deveriam ser, no cenário ideal, tomadas pela comunidade, pelo grupo também. Né? E se às vezes eu não tenho condições, porque no meu condomínio não é assim, ou porque eu não tenho acesso a uma escola que tem esse pensamento, embora muitas escolas já estão seguindo isso, aí eu acho que é uma questão de vocês se unirem como pais, com outros pais dessa mesma idade. Tem uma pesquisa bem interessante nesse livro aqui. A gente trouxe só 2 livros aqui hoje.
Esse livro, Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt. E uma das recomendações que ele fala é justamente que isso seja combinado num grupo. E aí ele cita um estudo onde eles fizeram perguntas para os adolescentes de como que era o uso de mídia, e a resposta é: os adolescentes reconhecem que eles usam demais e eles gostariam de não estar usando. Só que aí eles falam justamente isso. Ele falou: olha, eu sei que a gente usa muito, eu sei que seria melhor se eu não usasse, mas se eu não usar eu vou ser o único que não usa. E aí o entrevistador pergunta para ele, o pesquisador: se ninguém tivesse, você acha que seria melhor ou pior? Ele fala assim: aí seria bom. A maioria dos jovens respondeu essa pergunta. E uma coisa interessante a gente pensar é quanto nós, adultos de referência, pais, professores, escola, estamos verdadeiramente olhando para essa situação e se responsabilizando, né? Porque se tem uma atitude da escola perante isso vai ajudar aos pais a ter uma posição, né? Então eu acho que a gente está no momento, até quando a gente recebeu o convite da Helenice, que está acontecendo muita coisa. Primeiro, a proibição do uso de celular nas escolas. Isso já é um movimento, né? Claro no porquê. E às vezes determinadas escolas não têm a contrapartida de favorecer, mas eu acho que já é um movimento. Isso. A gente está... Às vezes até bem, né? Isso mostra mesmo o que ele falou. Que eles preferem que não tenha. Senão eles teriam feito a revolução. Exatamente. Por exemplo, meu filho de 12 anos, ele disse que acha melhor não celular. Minha filha de 10 anos também, porque se eu dou a escolha, faço um bolo, eu vou brincar com você, ou você vai ver assistir, tudo, eu quero assistir, ela prefere ainda minha companhia. Só que a gente trabalha, a gente sabe que não pode ter todo dia para filhos, ou fazer uma coisa que a filha quer. Mas o problema, eu acho assim, como conscientizar os pais, por exemplo, que eles entregam no WhatsApp a seus filhos. Então eu acho que hoje vocês já devem ter ouvido falar de uma série que está em todas as mídias aí, o Adolescentes. Ótimo, gente. Que Né? Esse, não sei se vocês já assistiram, mas assistam quem tiver oportunidade, é extremamente impactante. É assim, né? Quem já assistiu mexe com a gente, porque é isso, essa falta de limite, essa coisa de todo mundo estar se envolvendo com as coisas e infelizmente às vezes os pais não têm condição e não conseguem ver que conteúdo que as crianças estão lidando, né? Eu trabalho há muitos anos com crianças e sim, as crianças acessam pornografia com 8 anos. As crianças fazem... Vem também, exatamente. Eles chamam isso de pornografia involuntária. Mesmo que você esteja pesquisando outra coisa, a chance de aparecer isso gira em torno de 40%. E daí a pergunta é assim, o que nós, adultos, estamos oferecendo para esses jovens? Nós estamos oferecendo algo de contrapartida ou não? A gente está deixando porque eles não têm opção mesmo, eles vão buscar isso na mídia. Essa é a grande pergunta, né? E a questão do exemplo também, né? Isso eu acho que fica claro, né? A gente sempre fala assim, toda educação é autoeducação. Então, que adulto de referência que eu estou sendo para essas crianças? E daí, que família de referência nós estamos sendo? E aí pronto, aí agora a gente começou a criar uma comunidade em direção a um sentido comum. Mas primeiro eu tenho que ser, né? E aí, depois que esse núcleo já está sendo, aí eu consigo me juntar com outros grupos. E aí a gente vai criando uma comunidade em prol disso. Vocês não estão aqui hoje pensando nisso? Vocês não deixaram de fazer um monte de outros programas por escolher estar aqui para se autodesenvolver, para se melhorar como pessoa. Então, de né? certa forma, vocês já estão, né? Vontade, Já tem esse impulso. Você queria falar? Daquilo que você acabou de dizer, né? Que a educação ela é dentro de casa. Então, porque nós como pais assumimos a nossa responsabilidade, até os 9 anos que o nosso filho depois
de estar aqui. E a gente tem certeza que essa missão foi cumprida, mas que a gente se sente tão chateado de ver que a sociedade ela está escolhendo a terceirização de tudo. E quando eu falo tudo, é tudo. É de sentimento, é de cuidado, é de atenção. É muito. E eu me sinto até machucado, porque eu não tive a melhor educação, enfim, mas eu tentei, assim como a minha esposa, da melhor forma, ser os melhores pais. Mas quando tu olha para o lado, que tu vê comportamentos de crianças assim, que dominam os seus pais, que manipulam, isso me deixa muito entristecido, porque a responsabilidade não é da criança, é dos pais. Exatamente. E, infelizmente, mais é o trabalho de família, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje, que é como a postura dela, de não vai usar, pronto. Quando vocês dizem, não